Pessoal, a partir desse momento, Ângelo entrando também. Bom dia, Ângelo. Favarinha entrando. Bom dia. A partir desse momento, a nossa aula está sendo gravada, certo? Conforme eu prometi para vocês, hoje eu vou falar da prova com vocês. Só que nós temos um probleminha. Eu não vou poder mostrar as notas para vocês. Por quê? Porque se eu falar a nota de qualquer aluno, isso aqui está sendo gravado e vocês estão ouvindo, todos os alunos estão me ouvindo, então um vai saber a nota do outro. Entendeu? O que eu vou fazer com vocês é a resolução dos exercícios, correto? Eu vou fazer a refacção da prova, ok? Eu vou projetar a prova nesse momento para vocês visualizarem. Fregonês, você pode abrir para mim o seu microfone, fazendo um favor? Você está vendo o exercício de prova? Está vendo aqui a questão e o gabarito, né? Ok, então. Então, pessoal, vou começar aqui a refacção com vocês. O primeiro exercício ele fala o seguinte: a sociedade moderna apresentou algumas diferenças do ponto de vista político, social e econômico. Economicamente, o modelo comercial que prevaleceu foi... Então, olha lá, socialismo? Não, a gente nem falou disso. Subsistência? Isso era medieval. Agricultura? Não, né, gente? Militarismo? Também antiguidade. O que prevaleceu? Capitalismo comercial, que foi o nosso foco. Gabarito, então, B. O próximo exercício, ele fala o seguinte no enunciado. A frase de Luís XVI, L'État, c'est moi, o Estado sou eu, como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava. O gabarito, então, é letra D, de dado. A centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. Ou seja, o rei era o poder e a frente de tudo. Certo? Gente, eu tô aqui nessa tela sozinho. Ah, beleza, tem que falar comigo. Obrigado. Porque se eu mudar de tela, vocês vão ver outra tela, não essa. O feudalismo e o absolutismo foram políticas opostas. Sim, feudalismo era alguma coisa de agricultura, poder descentralizado na mão do senhor feudal, e o absolutismo é o poder total na mão do rei. Do ponto de vista da governabilidade, qual era a principal diferença? A principal diferença era o rei ter o controle de tudo. Então, gabarito letra B. O próximo exercício, ele fala sobre a Guerra das Duas Rosas, que é a guerra no território inglês, né? A Guerra Civil Inglesa, que levou a Inglaterra ao absolutismo. A Guerra das Duas Rosas, conflito dinástico que aconteceu na Inglaterra entre 1455 e 1485, colocou frente a frente as dinastias. Quais foram as famílias que lutaram? De um lado, a Rosa Branca, de outro lado, a Rosa Vermelha, que eram os York e os Lancaster, certo? Que eram a burguesia e a aristocracia, gabarito letra C. Até aqui vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não. Obrigado, gente. É muito bom quando vocês participam, fico bem feliz. No século XVI, a conquista e ocupação da América pelos espanhóis se deu pelo quê?
por dizimar a população indígena, destruir as estruturas agrárias anteriores à conquista. Ou seja, o gabarito letra D. Vamos lembrar aqui, quando os espanhóis chegaram aqui, o que eles foram fazer? Eles foram escravizar os indígenas para tomar todas as riquezas, certo? Então o gabarito é a letra D. O próximo exercício diz o seguinte: o início da colonização portuguesa no Brasil, chamado de período pré-colonial, foi marcado pelo envio de expedições exploratórias do litoral brasileiro e pelo escambo do pau-brasil. Sim. Ana Clara, lembra comigo, as duas Ana Claras. O primeiro ciclo econômico da história do Brasil foi no período pré-colonial. Qual era o ciclo econômico? Não. Pau-brasil, gente, perfeito. Ó, o açúcar, ele vai ser o primeiro produto do período colonial, mas do período pré-colonial é só o pau-brasil, correto? Beleza, as duas anos aí me deram maior força. Obrigado, meninas. Próximo exercício diz o seguinte. Alana, você que vai me ajudar agora. No período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi qual? Ó, período pré-colonial. Qual é o produto que mais teve destaque? A gente acabou de falar dele. O pau-brasil. Período pré-colonial se fala em pau-brasil. Para fazer o quê? Levar para a Europa, utilizar a pigmentação para atingir tecidos e a madeira de boa qualidade. Certo? E aí, a Carol vai me ajudar aqui no último. Carol, você tem microfone, né? Ah, então beleza. Então vamos lá. É que tem aluno que não tem, eu nunca me lembro quem tem e quem não tem. O primeiro sistema de ocupação do Brasil para garantir a posse das terras e invasão dos estrangeiros. Então, olha lá, Carol, no período pré-colonial, o que foi utilizado aqui para garantir que o território ficasse na mão dos portugueses? Perfeito, gabarito letra A. Certo? Pessoal, estou interrompendo aqui essa tela, tá bom? Tá interrompido? Maravilha. Então, pessoal, a partir desse momento, eu vou projetar o nosso quadro de hoje para vocês. Espera aí que eu estava com o quadro do sexto ano. Deixa eu voltar para o quadro sétimo ano. E já abri aqui a chamada virtual de vocês. Gente, ficou alguma dúvida? Vocês entenderam por que eu não mostrei a prova? As notas, aliás, vai ficar meio chato, né? Tem gente que não gosta que mostre. Então, deixa eu projetar aqui o quadro de vocês. O quadro está projetado. Não. Espera aí que eu vou verificar o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal. O meu Chrome acabou de travar. O Chrome do Pro acabou de travar. Vocês não estão vendo nada?
Nem a mim. Mas eu não tô travado. Tá. Eu tô aguardando aqui o sistema voltar, pessoal. Eu vou ter que interromper a chamada, vocês não saiam dela que eu já estou voltando. Voltei, vocês me veem? Sétimo ano. Pessoal, vocês estão me vendo? Oi, pessoal, perdão, liguei o microfone. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim. Então eu estou projetando o quadro, ou tentando novamente. Projetou, né? Beleza. Pessoal, a aula de hoje, então a gente tem 15 minutinhos só para eu começar isso aqui, não vai dar tempo de eu terminar. Nós vamos falar do governo geral, que vai de 1548 a 1573. Oi? Vocês estão vendo o quadro? Ah, beleza. Então, legal. Pessoal, então esse tema de hoje, o governo geral, ele foi uma forma que Portugal se utilizou para governar o Brasil, certo? Voltando aqui um pouquinho nas capitanias hereditárias. O que eu disse para vocês na aula passada? Que somente, olha lá, a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente prosperaram, certo? Expliquei o porquê. Porque muitos capitães donatários não vieram tomar posse das suas terras no Brasil. Então, sobre o governo geral, vamos começar. Somente 2 capitanias no Brasil prosperaram. Contudo, isso não era interessante ao rei de Portugal, certo? Com o fracasso das capitanias hereditárias, então olha lá, com o fracasso desse sistema, o rei de Portugal resolveu centralizar o poder. Pro, que isso significa que eu não estou entendendo? Isso significa o seguinte: o poder das capitanias. Lembra que a gente tinha 15 capitanias para 13, depois 12 capitães donatários, conforme eu falei anteriormente? Cada capitania não tinha o seu sistema de governo, não tinha sua relação particular? Agora, o rei de Portugal, ele falou, não, eu vou centralizar e vou transformar tudo numa coisa só, para que ele pudesse controlar tudo, já que os capitães donatários não ajudaram nesse desenvolvimento, certo? Maravilha, então. Então, olha lá. Para o processo de centralização, viriam ao Brasil para governar os governadores gerais. Porém, estes governadores gerais,
eram auxiliados por 3 secretários. Vamos chamá-los de secretários, certo? Quem eram esses secretários que vão auxiliar o governador-geral? O primeiro deles é o que nós vamos chamar de capitão-mor. O segundo deles é o que nós vamos chamar de ouvidor-mor. E o terceiro é o que nós vamos chamar de provedor-mor. Cada um com as suas características. Por exemplo, o capitão-mor, ele ajudava na defesa do território. A Ana Clara vai me perguntar assim, eles seriam como os ministros que os presidentes têm? Exatamente, seria como se fosse um ministro. Então, o capitão-mor, ele faz a defesa do território. O ouvidor-mor, ele cuida do processo de justiça. Era como se fosse um ministro de justiça. Enquanto o provedor-mor, ele era responsável pelas finanças, certo? Então aqui nós tínhamos esses governadores, certo? Legal. Olha lá. Durante este período, existiram 3 governadores gerais no Brasil. Claro, cada um governando ao seu tempo. Mas nós tivemos então, pessoal, 3 governadores gerais no Brasil. Quem eram eles? Então, eu vou colocar aqui os nomes de cada um deles para vocês. O primeiro foi Tomé de Souza, certo? Que governou de 1500. Deixa eu colocar em preto. Que governou de 1548 até 1553, certo? Legal. O segundo, pessoal, foi Duarte da Costa. Duarte da Costa governou de 1553, certo? Até 1558. Foi o segundo governador-geral do Brasil. Sendo o nosso terceiro governador-geral... Sendo o nosso terceiro governador-geral, desculpem, eu apertei alguma coisa errado, foi Men de Sá, tá bom? Deixa eu só ver aqui na apostila se tem para vocês os nomes de cada governador-geral. A apostila não traz. A apostila traz o Tomé de Souza. Olha que engraçado, a apostila só traz o Tomé de Souza. Enquanto nomenclatura. Mas eu vou falar dos 3 para vocês, fiquem tranquilos. E Men
de Sá. Mendes Sá, que foi governador geral entre 1558, deixa eu só apagar isso aqui. até 1572. Está certo? Então, pessoal, basicamente aqui, esses foram os nossos 3 governadores gerais. Eu ia começar o conteúdo, mas eu não vou arriscar, pessoal, por um fator bem simples. Não vai dar tempo de eu começar a falar deles, certo? E aí eu vou ter que parar na metade. Então eu vou parar por aqui e começar a falar deles na quinta-feira, correto? Daí fica mais fácil para vocês. Nesse momento eu estou interrompendo a nossa gravação